Fala pessoal, tudo bem com vocês? Edson Ribeiro aqui na voz. Eu vou trazer aqui um conteúdo falando para vocês, ensinando como antecipar um Smart Money Reverso e de bônus usar o desvio padrão para você encontrar os alvos do preço. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Como vocês podem ver aqui, eu estou gravando no presente momento a sessão de hoje, que é para vocês identificar, ou seja, todos os meus vídeos sempre serão de sessões atuais, sessão em andamento, exceto alguns que eu gravo aos sábados, e eu sempre vou explicar, pessoal, olha o horário, olha o dia, e sempre vou voltar. Quem me acompanha diariamente nos meus stories lá no Instagram, eu sempre estou postando dicas de entrada, dicas de saída, mas sinais é impossível, até porque isso não é viável. E também eu não estou aqui para ensinar padrões, padrões para você ficar apegado àquilo, o preço ele precisa cumprir exatamente isso para você fazer uma entrada. E não é assim, porque o mercado ele não deve nada para mim, ele não deve nada para você, ele é soberano e faz o que quiser, o que ele quiser. E o que eu tenho que fazer é me adaptar a ele e com o meu conhecimento de liquidez e tempo, eu conseguir operar e atingir os meus objetivos e consequentemente você também. Eu estou aqui para te ajudar nessa jornada. Vamos lá. Como vocês podem ver aqui, eu tenho o range de 9h30 até 10 da manhã, que são os primeiros 30 minutos da abertura de Nova York. O preço está numa captura de, ou na captura, ó, está numa característica de acumulação, embora ele tenha expandido até o seu alvo bullish aqui, 115 pontos, mas para quem opera há mais tempo, sabe que 115 pontos para a abertura de Nova York é algo totalmente fraco, ou seja, o movimento aqui ele está fraco. Ele até deixa alguns bons gatilhos, como esse FVG. Se você tivesse entrado aqui, porém, você sairia aqui no break-even. Ele tem essa região desse FVG. Mais uma vez, você entra dentro dele. Ele não captura nem o seu topo. Ele volta, tira você de novo até atingir a região do seu buy side. E aí que está o problema, pessoal. Quem operou nessa região aqui e não sabia os seus alvos e muito menos aonde posicionar o seu stop, pode ter tomado um stop grande e iniciado a sua semana já no negativo. E geralmente quando você inicia na sua segunda-feira no negativo, você já vai pressionado para terça para poder tentar algo diferente e conseguir sair no lucro. E às vezes o FOMO é tão grande que na segunda-feira mesmo você, ao invés de seguir seu gerenciamento, você já sai com 200, 300, às vezes até US$ 400 negativo, isso não é saudável. Como vocês podem ver aqui, como eu falei, para mim, na minha visão, que opera há mais tempo e tenho um pouco mais de experiência, isso daqui tudo não passa de uma acumulação. Tudo isso daqui para mim é uma acumulação. Porque como vocês podem ver, fundo, topo do movimento. Depois ele tem essa liquidez capturada através disso daqui. Ele captura essa região, você entra numa compra aqui, nesse FVG, ele desenvolve, não chega nem a pegar esse camarada aqui e ele ia te tirar aqui nesse candle forte, porque ninguém vai segurar uma venda com a intenção dessa, tendo essa região aqui. Após ele atingir esse buy side, eu traço o meu desvio padrão. Eu vou soltar um vídeo hoje lá no Reels, eu não sei se eu vou soltar o Reels primeiro ou o vídeo aqui no YouTube, mas se você assistir o vídeo do Reels, volta aqui no YouTube, que essa é a explicação total daquele Reels lá. Porque no Instagram, você sabe, 1 minuto, 1 minuto e 15 no máximo, para poder prender as pessoas e ter uma retenção e assim mais gente conseguir visualizar o conteúdo. Eu não vou conseguir trazer uma explicação bem profunda apenas em um Reels de 1 minuto. Por isso que eu tenho o meu Instagram para poder postar os Reels de entradas precisas, de coisas que eu consigo falar em 1 minuto, e tenho aqui o YouTube para trazer essas aulas para você ir pegar na sua dor. Na sua dor, sim, isso mesmo. Você está passando por um momento difícil, está operando mal, está operando errado. Esse vídeo é para você. E como vocês podem ver aqui, eu tenho a ferramenta de Fibonacci, uma ferramenta excelente que você vai sempre conseguir encontrar todos os seus níveis. Você olha aqui, 0,1, eu traço o nível aqui. No fundo, no topo, eu tenho o meu objetivo bullish acima e tenho os níveis bullish que confluem com o quê? Eu tenho esse topo para poder seguir, porém o preço não faz isso. Mas como eu já expliquei, eu cansei de falar sobre isso, isso daqui é uma característica de reversão. Isso daqui é uma continuidade.
seja, o preço atinge esse objetivo e ele deixa esse topo aqui como a minha região de liquidez mais óbvia do movimento, e não esse. Um colega me mandou mensagem aqui há pouco, agora há pouco no Instagram, falando que estava esperando o preço capturar essa região. Eu não vou postar aqui quem foi e nem o que ele falou, mas eu falei: "Calma, meu garoto, esse daqui não era o objetivo do preço, mas sim esse daqui". E como vocês podem ver aqui, o preço, ele falha. Calma aí, deixa eu tirar aqui para poder ajudar. Eu detesto gráfico poluído, pessoal. Eu sempre vou deixar o mais básico possível para poder você compreender. O preço ele falha aqui de pegar o desvio bullish. Se ele falou de pegar o desvio bullish nessa pernada de alta que está vindo uma pernada de acumulação. Se ele falhou, ele já capturou o buy side mais óbvio do movimento. Qual será a próxima? Ele vai fazer um Smart Money Reverso. Aqui, vou tirar para poder ficar mais óbvio, minha manipulação. Eu tenho esse FVG lindo, que pode ser um Vision. Por que um Vision? Ó, já está dando a tradução. O Vision, pessoal, ele gera todo esse movimento. E como eu sei que será um Vision? A partir do momento que ele quebra uma estrutura, ele quebra outra estrutura, ele já confirma que isso daqui será um Vision para mim. Ou seja, o Vision nada mais é do que lançar uma visão sobre o preço. Ele vem com essa característica impulsiva, ele retesta aqui nesse momento o IOFED. Todo mundo sabe que é o IOFED, é o movimento institucional de agressividade a buscar toda a liquidez deixada pelo caminho, como essa daqui. Aqui eu tenho o meu CISD, ele confirma toda essa tese do Smart Money Reversal. Aqui eu tenho a linha de Nova York. Eu acho engraçado que tanto na região bullish ele trava, ele volta, não retesta, na sequência ele respeita, e aqui, vou dar um zoom no gráfico, como vocês podem ver, o preço respeita exatamente, falha em tocar no CISD e o preço gera mais um movimento agressivo. Captura a liquidez pendente do lado da venda, e aqui, nesse primeiro cenário, como vocês podem ver, esse pavio ele encerra o primeiro alvo. Na sua sequência, ele tem o segundo alvo. Galera, ele vai ter o alvo 3, que é através do 2,5, e vai ter o alvo 3 também. Por que eu não recomendo vocês aguardar o preço nessa região aqui? Nessa região. Por que eu não recomendo? Simplesmente porque isso vai representar, pessoal, aproximadamente do seu ponto de entrada até o ponto de saída, mais ou menos 250 pontos. E nem sempre você vai encontrar movimentos agressivos como esse daqui. Logo de cara ele já te pagou 150 pontos e poucos minutos. Por quê? Ele vem de uma acumulação, uma manipulação, a primeira pernada. Qual o segundo estágio do preço? Uma outra acumulação, concorda comigo? Isso é uma característica do Smart Money Reverso. Depois que ele vai fazer uma outra pernada, ou seja, você iria ficar tomando um calor em aproximadamente 1 hora e pouco, querendo buscar 250 pontos, sendo que o preço já te entregou reto em apenas 1, 2, 3, 4, 5. Em 6 minutos ele te entregou 150 pontos. E é isso. Como é que você vai conduzir o trade? Entrei aqui nessa falha de testar o CISD, que também é o meu order block. Entrei aqui, stop aqui em acima. O preço andou 30 pontos, já protejo o meu preço no 0 a 0. Andou isso daqui. Com esse sell side, vou dar outra dica. Quando o preço tem um movimento agressivo como esse, você sempre traça os 50% do FVG e deixa o seu stop aqui acima nessa região. Às vezes ele vai beliscar e depois derreter? Sim, isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Porém, o mais indicado é você fazer isso. Quando chegar no seu desvio 1, você faz o quê? Ou você zera 70% da posição ou deixa o seu trailing stop com apenas 20 pontos de diferença. Ou seja, deixei ele aqui nesse pavio, correu mais um pouquinho, veio buscar o segundo e aqui eu encerro a minha negociação. Acabou. Não tem mais o que você ficar buscando preço, até porque não faz sentido. Como eu falei,
250 pontos em uma sessão completa é pouco. Hoje, segunda-feira, é um mercado diferente, um mercado que vem de um preço totalmente estressado no seu all time high. Como vocês podem ver, o preço está no movimento bullish bem alto e ele começa a dar sinais que quer retrair um pouco. Ele precisa ter essa pausa no preço para, quem sabe, continuar seguindo no seu movimento bullish ou até reverter e capturar toda a região de liquidez deixada abaixo. E é isso, pessoal, não tem muito segredo. Recapitulando, todo movimento de Smart Money Reverso, primeiro ele faz a sua acumulação, na sequência ele captura um buy side ou um sell side óbvio, ele falha no seu primeiro desvio padrão. Poxa, Edson, então eu vou marcar dois desvios padrão? Sim, você marca o seu primeiro desvio padrão. Se o seu movimento está bullish, marca o primeiro e no mesmo você também já copia e cola e aperta aqui. Ó. Essa ferramentazinha, como você pode ver, tem reverter. Aí você, se ele já tiver aqui para baixo, como vocês estão vendo aqui, você reverte para cima. Aí você marca uma região, copia e cola e faz isso só. Se o preço falhar em capturar o bullish, você aguarda. Lembre-se, galera, ferramentas como Fibonacci e etc. Sozinha ela não vai funcionar, ela precisa de confluência. Então, eu estou te dando aqui a acumulação, a manipulação, a quebra de estrutura. Eu tenho para confirmar e auxiliar o meu preço a falha de captura desse alvo. Ou seja, eu tenho várias confluências para ajudar na minha tomada de decisão. Não é só chegar, colocar aqui o desvio padrão de bullish e de bearish e achar que isso vai dar certo. Não. Você precisa de toda essa narrativa para poder construir o seu trade. E é isso aí, pessoal. Essa foi a explicação de hoje falando sobre como identificar um Smart Money Reversal e como traçar o desvio padrão em busca de alvos do preço. E como vocês sabem, sempre eu vou recomendar a queridinha do Brasil, a 01, nem é puxa-saco. Vou falar, óbvio, dela da nossa querida Cupom Mesas Próprias. Aqui eu sempre vou ter os meus cupons atualizados de todos os cenários, de todos os mercados. Eu vou ter para cripto, vou ter para Forex, eu vou ter para o mercado futuros. Aqui eu também vou ter o meu calendário econômico que vai me ajudar. Lembrando, pessoal, as notícias, ninguém entra em notícia. Você sabe que horas vai ter a notícia. Para quê? Para você se esquivar dela e aguardar 5 minutos depois para poder fazer a sua negociação. Fechou? É isso aí. Aqui está a nossa querida Cupom Mesas Próprias. Esse foi o vídeo falando sobre Smart Money Reversal mais desvio padrão. Espero que tenha sido muito bom para o seu conhecimento. Você vai conseguir aplicar isso daqui diariamente. E no futuro, aulas depois, eu vou trazer ele sozinho e não somente na região de Nova York. Eu vou ensinar como você faz isso em Londres, vou ensinar como você faz isso na Ásia, como você faz isso em qualquer horário, porém horário que o algoritmo ele dispara. É isso, eu espero que esse vídeo te ajude. Mais uma vez, curta esse conteúdo, comente, compartilhe, deixe sugestão, fale como foi o seu dia. Vai lá no meu Instagram, curte o Rios, comenta, compartilha também, tira qualquer dúvida. Eu vou ter o maior prazer de te responder e tamo juntos nessa caminhada. Fechou? Fiquem seguros.